Eu já vou te avisando que esse tema é longo, tá dividido em muitos episódios, então já prepara aí o teu chazinho e segue meu divã com chá pra você não perder nada, porque isso daqui vai estar bem interessante. Mas antes de abordar o tema sobre como as emoções podem afetar o sistema imunológico e desencadear doenças, eu quero justamente te explicar o que é o sistema imunológico, né? É como as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, no nosso corpo. Então, ele está aí para defender o nosso organismo e, obviamente, não são nano-humanos habitando em nós, né? Mas é o conjunto de células, de tecidos, de órgãos que protegem o nosso corpo contra invasores. E quem são eles? Os vírus, os fungos, as bactérias, os parasitas e outras substâncias nocivas, como, por exemplo, o veneno de cobra, de aranha, certos produtos químicos, como muito comum é o cloro, que muita gente se intoxica com cloro, o pólen de flores, os ácaros, até o amendoim para quem é alérgico. E ainda tem outros que se chamam corpos estranhos, como uma farpa, poeira, fragmentos, coisas que invadem o corpo. Mas além disso, também podem ser considerados como uma substância nociva para o corpo, as células, as tuas próprias células que sofrem mutação e também as células tumorais. E só para aclarar, nocivo significa algo que faz mal, ou seja, qualquer coisa que prejudica o teu organismo. Bom, então o sistema imunológico funciona como um verdadeiro sistema de defesa do organismo contra essas invasões. Agora, funciona, né? Como que funciona o sistema imunológico? Ele identifica o que é do teu corpo e o que é estranho, ou seja, tudo aquilo lá que vem de fora, como por exemplo os germes. E quando ele detecta uma ameaça, ele reconhece o invasor, ataca e elimina. Mas também guarda uma memória para se defender mais rapidinho do futuro se outro desse invasor tentar um novo ataque. É como ficar fichado na Polícia Federal e ter lá arquivadas as fotos e as digitais do bandido. E é por isso que geralmente certas doenças a gente pega só uma vez. Você lembra da catapora? Pois é, o vírus ficou lá fechado. Então, esse nosso Navy SEALs está composto por uma organização fantástica e a ciência continua descobrindo coisas incríveis no nosso corpo. Então, eu vou te contar o que nós temos sobre o mapa até agora. Lembrando que esse mapa não é o território. Então, eu vou falar o básico, já que o tema é bastante denso. Então, eu vou omitir de propósito muitas coisas, assim, que os entendidos do assunto, por favor, não me massacrem, hein? Isso que eu apresento aqui não é aula de hematologia. Eu tenho apenas a boa intenção de melhorar o nível de informação de um público geral. Então, não é para especialistas no assunto. Vamos lá? Você vai reconhecer esse primeiro nome lá dos teus exames de sangue que o teu médico alguma vez pediu. São os glóbulos brancos ou leucócitos. E eles são células especializadas de defesa do corpo. E existem vários tipos de leucócitos. E que eu vou te contar aqui são alguns deles, de acordo com a sequência que eles atuam numa invasão normalmente. Os primeiros dos leucócitos a chegar numa invasão são os neutrófilos. E eles chegam, englobam e destroem o micro-organismo. Em seguida chegam os macrófagos que vão fagocitar, ou seja, eles vão engolir esses invasores e avisar as outras células de defesa, que são os linfócitos. Bom, daí nós temos dois tipos, que são os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que atacam as células infectadas. Ainda tem os eosinófilos, que são os leucócitos que atuam contra parasitas e participam de reações alérgicas e outros mais. Muito bem, agora existe um órgão dentro de você, que aliás também tem função de glândula, porque ele produz um hormônio que se chama timosina e tem as subclasses dele. Quando você era criança, isso aí era bem maior do que agora que você é adulto, porque ele mede em torno de 4 e 6 centímetros, pesa bem pouquinho, entre 10 e 25 gramas. E eu estou falando do timo, essa estrutura verde aqui da figura. Ele fica atrás deste osso no meio do peito, que se chama externo, e se escreve com S mesmo, tá? Aqui no mediastino, entre os pulmões.
Enfim, é nesse órgão onde os linfócitos T, que atacam as células infectadas, sofrem o amadurecimento. E você lembra quando alguma vez você ou teus irmãos ficaram com uma bola aqui no pescoço? Esse é um dos linfonodos, os gânglios linfáticos, outra das estruturas que fazem parte desse nosso Navy Seals, ou seja, nossa linha de defesa. E os linfonodos são pequenas estruturas que filtram impurezas e ajudam a combater infecções. Então, quando eles estão inchados, é porque eles estão trabalhando muito mais do que o normal, produzindo justamente essas células de defesa. O que pode significar que você está com alguma infecção, uma inflamação, ou em casos mais severos, inclusive câncer. E o último, mas não menos importante, é o baço. Aqui na figura chama spleen, que fica embaixo da costela aí do lado esquerdo. Ele é considerado um órgão não vital. Significa que você pode muito bem viver sem ele se algo passar, como por exemplo num acidente, né? Lamentável, mas acontece com muita gente. Mas ainda assim ele tem funções muito importantes, porque além de fazer parte do sistema imunológico, já que ele produz e ativa alguns linfócitos, também ele produz anticorpos e ajuda a combater as bactérias, ele ajuda a filtrar o sangue, ele armazena plaquetas, produz e reserva células sanguíneas. Uau, é um monte de coisas para um órgão considerado não vital, não é mesmo? Bom, então, basicamente, com tudo isso funcionando bem, cada estrutura, cada célula bem ajustada e trabalhando em ordem, nós estaremos saudáveis e potencialmente imunes a uma agressão externa. Agora, nós temos basicamente dois tipos de imunidade. O primeiro é a imunidade inata ou natural, é essa que a gente nasce com ela e ela age rápido, mas não é tão específica assim. E o segundo tipo é a imunidade adaptativa, ou seja, a adquirida, que vem se desenvolvendo ao longo da vida. E por isso ela é específica contra cada invasor, porque ela cria aquelas memórias imunológicas. Lembra das digitais e das fotos? É isso. Mas peraí, e as vacinas? Onde que entram nessa história? As vacinas treinam o sistema imunológico ensinando o teu organismo a reconhecer um vírus ou uma bactéria, mas sem causar a doença em você. Então a vacina é um vírus ou uma bactéria que foi assim enfraquecido e serve para ficar fechado no teu sistema de defesa. Ou seja, elas preparam o corpo para uma defesa rapidinha no futuro. Eu vou deixar para episódios futuros falar sobre tecido mesenquimal, sistema linfático, epigenética, outra vez sobre o nervo vago e outros temas assim, conforme a gente avance. E logo você vai entender como o intestino entra nessa salada toda das emoções e doenças autoimunes. Mas e aí, você já deu like neste vídeo? Então agora é só seguir meu João com Chá e compartilhar com mais gente, assim todo mundo fica melhor informado, né não? Olha, esse foi só um resuminho do nosso sistema imunológico para você entender como que funciona o teu corpo. E agora bora pro próximo chá, porque tem muita coisa que você precisa saber. Segue lá.